meus amigos no Brasil. Olá, meus amigos em todos os lugares aonde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskin, falando da linda e florida Holon. Hoje, terça-feira, dia 21 de julho de 2020, dia 29 de Tammuz de 5.780. Estamos na véspera da entrada do mês judaico de Av, o mês mais triste na história do povo judeu e que será objeto de comentários na semana que vem. Os assuntos que trataremos hoje serão os ataques à Síria nesta madrugada, a interessante greve de enfermeiros ocorrida no dia de ontem, o avanço da pandemia em Israel, o sucesso do satélite israelense Ofek 18 lançado na semana passada e que coloca Israel na vanguarda tecnológica, as explosões no Irã, o significativo sucesso israelense na Extreme Tech Challenge ocorrida no dia de ontem e as eventuais consequências da profunda crise no Líbano, o nosso vizinho do norte. Vamos às notícias, amigos. A pandemia do Covid-18 está causando muitos problemas e muito mais complexos do que meramente os problemas de saúde. Na primeira etapa, Israel teve um sucesso excepcional e a euforia deu lugar a uma significativa redução das precauções. O resultado, infelizmente, é uma segunda onda muito mais grave que a primeira. Israel suplantou 400 mortes, temos quase 300 doentes graves e quase 100 em ventiladores ou intubados. Mas as consequências sociais, econômicas e políticas também crescem rapidamente. Já há um número significativo de empresas que não aguentaram as restrições e se viram forçadas a encerrar suas atividades. Restaurantes, academias esportivas, salões de festas, lojas, e isto gera um desemprego e, infelizmente, também desespero. Os velhos antagonismos políticos de direita versus esquerda vão diminuindo e já em ambos os lados do espectro político começam movimentos antigoverno com manifestações ruidosas e, em alguns casos, inclusive, com violência. Até o Likud, que já foi uma massa compacta, começa a haver dissidências internas. Ontem, dois próceres do Likud, o ministro das Finanças Katz e o líder do governo no parlamento, Miki Zohar, tiveram um sério embate, chegando ao ponto em que Miki Zohar pediu a renúncia do ministro Katz. Ambos são do mesmo partido, o Likud. Enquanto isso, as divergências entre as duas forças majoritárias na coalizão de governo, a Lista Azul e Branco e o Likud, mostram uma estrutura de governo que começa a ficar instável. Não há dúvida que a junção de pandemia com tensões sociais, problemas econômicos e a instabilidade política formam um perigoso caldeirão e uma verdadeira panela de pressão. Não é de se espantar que os nossos vizinhos inimigos estão bastante interessados no que vem ocorrendo ao longo dessa pandemia aqui em Israel. Fontes sírias afirmam que Israel atacou bases do Hezbollah ao sul de Damasco ao longo desta madrugada. Israel não confirma, porém a agência síria de notícias SANA informa que a artilharia antiaérea da Síria conseguiu abater alguns dos foguetes e que há 7 feridos na Síria. Segundo algumas emissoras de rádio, o ataque às bases ocorreu horas após um avião iraniano aterrissar no aeroporto de Damasco com carga bélica para o Hezbollah. Israel atacou, então, ao sul do aeroporto e poucas horas mais tarde foi informado sobre um novo ataque, desta vez dirigido à periferia de Damasco e à região de Dara. Uma fonte próxima ao presidente Assad afirmou que um general iraniano morreu no ataque, mas não há nenhuma confirmação dessas informações de fontes neutras. A imprensa síria afirma que os ataques partiram de aviões israelenses que sobrevoavam a região do Golã
e de lá soltaram seus mísseis em direção a Damasco. Na última segunda-feira, dia de ontem, Israel teve uma interessante greve de enfermeiros e enfermeiras. O sistema de saúde em Israel é basicamente estatal. O corpo médico estava submetido já a condições de trabalho extremas. E desde a irrupção do coronavírus, o Covid-19, a situação, logicamente, só piorou. A greve de ontem não reivindicava aumento salarial, mas exigia a liberação da contratação de mais funcionários para o sistema de saúde. Próximo da madrugada foi finalmente selado um acordo entre o Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério das Finanças, que aceitaram contratar mais 2.000 enfermeiros, 400 médicos e 700 trabalhadores para os setores administrativos do sistema hospitalar israelense. Há uma semana atrás, Israel lançou o satélite Ofec-16, um satélite de reconhecimento com capacidade de trazer fotografias de altíssima qualidade do que ocorre ao longo dos países fronteiriços inimigos de Israel. O satélite foi lançado da base de Palmachim em Israel e, decorrida uma semana, começaram, então, os testes para os sistemas e subsistemas que gradualmente estão sendo implementados. Uma vez que o processo foi completado, a câmara do satélite foi ativada com sucesso e, ao longo das próximas semanas, os times de engenharia da empresa ou do sistema que lançou o satélite completará o processo rigoroso de testagens para preparar o satélite para operações necessárias à segurança de Israel. É importante dizer que a primeira foto chegou e Israel considera um dos pontos mais significativos ocorridos desde o lançamento. Foram recebidas mensagens de qualidade excelente que são trazidas pelo sistema de eletroótica de câmaras de alta resolução da Elbit, que podem fotografar 15 quilômetros quadrados com uma resolução de erro de não mais de 50 centímetros a uma altitude de 600 quilômetros. O engenheiro-chefe deste projeto, Harari, diz que os engenheiros continuarão trabalhando no processo de transmitir as operações do satélite, né, de forma a antecipar em muitos anos o que estava previsto para ser implementado pelo país e que já está operacional, graças a Deus. E já que estamos falando dos nossos vizinhos, seguem as explosões misteriosas no Irã. Na quarta-feira passada, foi no porto de Bushehr, um incêndio de causas ainda desconhecidas irrompeu num estaleiro e se alastrou rapidamente, incendiando 7 navios. Na mesma quarta-feira, um outro incêndio irrompeu numa grande fábrica de alumínio ao sul de Teherã, na cidade de Lamert, este atribuído a um vazamento de óleo. No sábado, um oleoduto em Sandabar, que já sofrera a explosão no passado, foi novamente sabotado. Nesta região, existe um complexo petroquímico que foi pelos ares alguns dias antes. A sequência de explosões e incêndios vem preocupando bastante as autoridades iranianas. Eles atribuem alguns desses incidentes a Israel, mas existem grupos antigovernamentais no Irã que assumiram responsabilidade por parte destas explosões e incêndios. É difícil ver algum grupo ou nação interessados nestes incidentes. Exceção feita à explosão do dia 2 de julho na usina atômica de Natanz, que seguramente poderia ser interesse de algumas potências ocidentais, Israel inclusive. Nós tivemos a grande notícia hoje do resultado do Extreme Tech Challenge, que é a maior competição de startups no mundo para empreendedores. O objetivo do Extreme Tech Challenge é conectar inovadores revolucionários a uma rede de investidores
corporações e mentores para ajudá-los a levantar capital e lançar colaborações corporativas para que essas startups consigam sair ao mercado desde que seus produtos tragam significativas melhoras ao mundo. A competição, que acaba de ser encerrada, começou em maio de 2019, com 2.419 inscritos de 87 países. 52 empresas dessas 2.419 chegaram à fase final quando apresentaram seus projetos a um grupo de 80 juízes compostos por experts em tecnologia, grandes investidores e universidades, que selecionaram os vencedores em cada uma das 7 categorias. E aqui vem a grande notícia. Das 7 categorias, 2 delas foram vencidas por empresas de startup, cada uma na sua área de atuação. Na área financeira, venceu a Rewire, com um sistema que permite aumentar o crescimento econômico e a independência financeira de países em desenvolvimento, por meio de uma plataforma bancária digital projetada para 270 milhões de trabalhadores migrantes no mundo. A plataforma oferece total transparência, igualdade de oportunidades e um sistema bancário justo, disponível para todos os trabalhadores migrantes de países do terceiro mundo. Já na área médica, a premiada foi a empresa israelense TytoCare, que desenvolveu um sistema de exames médicos feitos em qualquer lugar, inclusive na casa do paciente, transmitido ao médico por meio de telefone celular. Os exames são disponíveis para audição, doenças pulmonares, coração, garganta, abdômen e pele. O que mais chamou a atenção, no entanto, dos investidores foi a capacidade de diagnóstico rápido à distância para o Covid-19. E na mesma linha de desafios de tecnologia, foi reaberto nesta semana o New York Cyber Center, no bairro do Soho, em Nova York. Uma delegação de dirigentes de empresas de alta tecnologia israelenses, lideradas por Erel Margalit, foi a Nova York para abrir o centro, que está destinado a promover o emprego e a inovação na cidade de Nova York, logo depois que os efeitos do Covid-19 baixem um pouco e seja necessário a recuperação econômica, e, para tanto, é que este centro foi reaberto. Finalmente, temos que falar um pouquinho sobre o Líbano. O Líbano está a ponto de ruptura. Nos últimos 9 meses, a lira libanesa perdeu 80% do seu valor. Os bancos estão sem caixa para a imensa quantidade de solicitações de retiradas. 2/3 da população libanesa estão à beira da chamada linha de pobreza, definida no Líbano como ingressos de $270 mensais. A classe média empobreceu tremendamente e a corrupção generalizada levou o país à bancarrota. É de se assinalar que 20% da população no Líbano é composta por refugiados que fugiram da Síria ao longo da guerra civil, que completou o mês passado 10 anos. Essa guerra civil na Síria, que matou 520 mil pessoas e deslocou 11 milhões dos 25 milhões de habitantes da Síria, trouxe ao Líbano, como eu disse, um contingente imenso de refugiados. O Líbano faz fronteira com a Síria, tanto na parte norte como na parte leste, faz fronteira com o mar na parte oeste e tem uma pequena faixa fronteiriça de 79 quilômetros ao sul com Israel, sem possibilidades de sair do Oriente Médio pelo mar em função dos custos, e sem nenhum atrativo para entrarem na grande Síria, que cerca o Líbano praticamente de todos os lados. Sobra a eles exclusivamente a fronteira com Israel. Já tivemos um número não pequeno de refugiados libaneses que cruzaram a fronteira para Israel em busca de melhores condições de vida. Essa, como eu disse, é a única saída para os libaneses. A crise pode trazer ondas de refugiados famintos do Líbano em busca de condições dignas de vida em Israel e um problema fronteiriço que pode se agravar de forma significativa,
principalmente levando em consideração que a região da fronteira é majoritariamente dominada pelo movimento terrorista xiita Hezbollah, que, na verdade, tem uma influência muito maior do que o seu mero número de colaboradores no Líbano. Como se sabe, o Hezbollah é um partido que junta a minoria xiita, mas com uma força econômica e militar que suplanta o próprio exército libanês. Meus amigos, por hoje vamos ficando por aqui. É muito importante para nós que você se registre no nosso canal. O seu registro no nosso canal nos permitirá crescer. Faça isso, deixe seu like, divulgue o nosso canal e nos encontraremos, se Deus quiser, na semana que vem. Até lá!